Fala, galerinha, vamos lá então. Agora vamos começar a mergulhar dentro da química e dentro dos elementos químicos e como eles foram organizados, né? Então a gente sabe que nós temos os átomos, nós temos a energia e como isso foi evoluindo, né? Um ao lado ao outro, né? A gente tem já o modelo aí mais próximo da realidade. E agora a gente vai ver como os caras foram evoluindo essa ideia do elemento químico e chegou na construção da tabela periódica. Então a gente tem que entender que a tabela periódica ela é uma evolução dos conceitos que foram dados ao longo do tempo. Tudo bem? Então, começou-se a estudar as características e essas características começaram a ser englobadas em propriedades semelhantes. E a partir daí, os caras foram começando a organizar a ideia de como poderia ficar sistematizado os elementos químicos. Então, a primeira coisa é nós entendermos que saiu do caos à ordem. Então, é uma jornada você pegar todos os elementos e ir descobrindo um a um e organizando. Os primeiros a fazer isso foram Dörger, né? E o nosso queridinho aí, segundo, né? Doberheitling, ele começou a trabalhar com a tabela periódica quando ele foi organizando ela em trindes, né? O que é essas trindades? Seria a reatividade dos elementos semelhantes separados em trincas, né? De 3 em 3, né? E aí ele foi agrupando os elementos, né? A partir dessa sua reatividade. Por exemplo, o lítio, o sódio e o potássio são muito reativos em água, então eu separo eles em 3 nessa trinca. Aí eu tenho, por exemplo, o cobre, a prata e o ouro. São metais que oxidam, com alta resistência à oxidação. Então eu separo ele em outras trincas. E vou montando uma tabelinha onde eu posso estruturá-las em trincas de quê? De reatividade. E aí eu consigo ver alguns buracos que vão ficar faltando para essa reatividade. Beleza? Que eu não consigo organizar de 3 em 3. Então, Doberbney começou fazendo assim. E aí depois veio o Champ-Cortes, né? O que ele colocou? Ele começou a organizar essas trincas em hélice para tentar conectar, além das três propriedades, as propriedades relacionadas com a massa crescente, né? Ele organizou os elementos em uma forma de espiral cíclica em ordem crescente de massa atômica, né? Foi uma primeira tentativa de mostrar uma periodicidade. Por exemplo, as massas vão aumentando e ele vai colocando essas trincas girando numa forma de hélice, né? Mas tinha muita complexidade matemática e muitas falhas em relação às propriedades químicas. Mas foi uma tentativa já de organizar. Essas duas foram as duas primeiras. Uma em 1929 e a outra demorou um pouquinho mais, ali 1862. Com a evolução, a gente tem, né, que a tabela periódica ela é um produto da evolução humana. Então nós temos a ideia da trinca e tentar conectar a massa junto com essas trincas a partir ali do modelo de Dalton, onde a gente começou a caracterizar um modelo, as massas dos elementos químicos. E aí nós temos o cara pensou nas oitavas, né? O que seria as oitavas? John Gallantes pensou o seguinte: como, né, na música nós temos a construção de oitavas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá. Vai subindo, né? E aí ele pensou que os elementos químicos também poderiam ser organizados nessas oitavas. E aí, como ele era um amante da música, ele percebeu e tentou organizar os elementos químicos por ordem de massa, seguindo as propriedades químicas
e sequenciando eles em oitavas, em 8 elementos, né? A comunidade científica da época ridicularizou a comparação com a música e rejeitou a proposta dele. Mas já pode-se pensar aí numa organização de oitavas. Então, ele tentou organizar as massas e as propriedades químicas, separando os elementos em ordem crescente de massa e de propriedades químicas no conjunto de 8. Ele fez isso em 1864, ou seja, 2 anos depois da tentativa da hélice. Beleza? Então, tá aí. Aí você pode ver aqui, ó, que ele organizou 1, 2, 3, 4, 5, e aí não ficou faltando alguns, né? Mas são tentativas que baseiam-se todas aí no primeiro princípio, em 2 princípios, que seria a reatividade de quê? Dos materiais e a massa dos elementos que já eram conhecidas. E aí, o palpite mais inteligente de todos, né, foi de Mendeleev, aonde ele permeia dentro do desconhecido. Como assim? Ele teve a genialidade de falar o seguinte: vamos separar essa danada em ordem crescente de massa, né? E aí foi o grande divisor de água aí da história da tabela periódica. Por quê? Porque em 1989 o Mendeleev teve esse golpe genial e tinha conhecido apenas 63 elementos químicos caracterizados. E ele resolveu colocar eles em ordem crescente das suas massas atômicas, alinhando de acordo com as suas propriedades químicas. Então ele fez mais ou menos uma coisa que é a oitava, só que aí ele foi organizando conforme a massa e as propriedades. E a verdadeira genialidade estava no que ele deixou de fora. Ele percebeu que havia falhas, né? Que haviam falhas entre um grupo e outro que ainda não tinham sido caracterizadas, né? E aí, quando ele compreendeu que é um produto humano que levava a construir de forma incompleta, ou seja, ele não preveu ela completa, né? Que haveria ainda a descoberta de novos elementos e ele acabou deixando espaços vazios dentro da sua tabela, afirmando categoricamente que apareceria, que seria caracterizado posteriormente os elementos aí. Um dos 2 exemplos que a gente pode ter, que ele deixou aberto, foi o elemento galho e o germânio. Ele sabia que existiam esses espaços entre o alumínio, o silício e o estrôncio, e que esse cara se encaixaria ali, né? E aí, essa genialidade de deixar os espaços vazios, né? Lógico, né, que esse sistema de lógica que ele colocou previa com precisão propriedades de elementos fantasmas que ainda não tinham sido caracterizados, né? Por exemplo, como o Eureka Silius, né? Os silícios, que mais tarde foi batizado como germânio. Mendeleev provou na tabela que não era apenas um arquivo de passado, mas como uma janela para o futuro. Ou seja, eu conseguiria organizar os elementos de forma que eu tinha janelas que poderiam ser preenchidas depois. Então, ele organizou em ordem de massa e de reatividade. Beleza? E aí esse palpite foi muito bom porque ele acabou prevendo, né, a reatividade e a massa de alguns elementos que ainda não haviam sido caracterizados. E aí veio, né, a mudança de paradigma total, né? Foi o toquezinho que foi dado aí por Moseley. Ele tinha experimentos de raio-x, certo? E a partir dos experimentos de raio-x, ele consegue determinar, né, qual é a carga que eu tenho no átomo. E essa carga vai ser atribuída o número de prótons, a carga positiva do átomo. E aí, com essa chave, né, com esse número, ele provou que cada átomo tinha
um número de cargas positivas estabelecidas. E aí, a partir daí, em 1913, né, Moseley utilizou o raio-x e a espectroscopia de raio-x, que dá esse gráficozinho aqui para vocês, ó, que vai mostrando aqui, ó, carga 3, carga 4, carga 6, que são cargas fixas aos átomos. Então, mostrou que existem os prótons e que esses prótons têm um número atômico, que é a carga positiva de cada núcleo do átomo. E aí, Moseley organizou a tabela periódica não somente pela massa, mas também pela ordem crescente do número atômico, né? E aí, como tinha acabou invertendo algumas inconsistências que havia com Mendeleev. E a tabela periódica ganhava sua lei definida. Propriedades físicas e químicas dos elementos químicos são funções periódicas do seu número atômico, certo? Ou seja, conforme cresce o número atômico, eu vou aumentando o átomo, aumentando a sua massa, e aí eu vou organizando ele dentro da estrutura de uma tabela de massa. Tudo bem? Apesar de todas as tabelinhas aí, as imagens que foram projetadas já caem na estrutura atual, é pensar o seguinte: hoje nós temos a tabela periódica e ela está em ordem crescente de número atômico. Porém, também está embutida dentro dela a distribuição eletrônica. Lembra da distribuição eletrônica? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, né? Como é que funciona? Se a gente pegar, por exemplo, o hidrogênio, que é 1, ele tem 1s1. Se a gente pegar o lítio, que é 3 e 6, ele é 1s1, 1s2, 2s1. Se a gente pegar, por exemplo, o neônio, que é 10, 20, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6. E o que acontece? Acontece isso aqui, ó, companheiro, amiguinho. 1s1, 1s2. Saiu da primeira camada, a gente passa para a segunda camada. 2s1, 2s1, 2s2. Depois do 2s2, a gente vem para o 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. Depois do 2p6 vem quem? O 3s1, 3s2. Depois vem o 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6. Depois do 3p6 vem o 4s2. Então, 4s1, 4s2. Depois do 4s2, aparece o primeiro bloco do 3D. Então, 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10. Depois do 3d10, vem o 4p. 4p1, 4p2, 4p3, certo? 4p4, 4p5, 4p6. Aí depois do 4p6 vem o 5s1, 5s2. Depois vem o 3, 4d. Tá vendo que vai seguindo a ordem bonitinha da tabela, da distribuição de Linus Pauling? Vamos pegar aqui uma coisinha aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p, depois 3s, depois 3p, 4s, já vimos o 3d, 4p, 5s, agora vem quem? Vem o 4d, aí depois 4d,
De novo, 4D1, 4D2, 4D3, 4D4, 4D5, 4D6, 4D7, 4D8, 4D9, 4D10. Aí depois do 4D10, quem vem? Vem o 5P. Vamos lá. 5P1, 5P2, 5P3, 5P4, 5P5, 5P6. Lembrando, como é que a gente vai lembrar aqui? Lembrando, vamos colocar de verdinho, que o número atômico aqui é quanto? 1. O número atômico aqui, 2. Aqui, 3. Aqui, 4. Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, tá vendo? Fecha a distribuição eletrônica e um número atômico. Vamos lá, seguindo, então, depois do 5P, vem o 6S. Então, vamos lá, 6S1, 6S2. Depois 6S1 e 6S2. Vem quem? Vem o 3, o 3 não. Vem quem depois? Depois vem o 4F, que cabe em quantos elétrons? 14. Então vamos lá. 14 elétrons. Como é que fica 14 elétrons? 4F1, 4F2, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4F8, 4F9, 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14, e aí depois do 4F14, quem vem? Vem o 5D1. E assim prossegue toda a tabela periódica, organizada pelo número atômico e pelas suas propriedades químicas. Quais propriedades químicas? Todos aqui terminaram em S1, todos aqui terminaram em S2. Todos aqui terminaram em D1 até D6, depois D10. Aqui terminaram em P1 até P5 e aqui terminaram em P6, salvo a exceção que eu vou pintar de roxo. Eu vou pintar de roxo esse carinha aqui, que é o hélio. Ele tem todas as características desta família aqui, ó, deste grupo. Por isso que ele desloca daqui para cá, por conta das características dele, daquele grupo de elementos. E aí eu tenho ela organizada em características químicas, ordem crescente de número atômico e de energia. Só que fica um gigante. Eu vou até abrir a minha tela aqui, ó. Fica um gigante. Teria que ter 2 folhas para a gente falar de tabela periódica. E aí, o que a gente resolve fazer? Resolve dar um jeitinho, tá? Reorganizar a tabela periódica de forma com que ela seja um pouco mais didática. A gente começa a redesenhar a tabela periódica, que é um mapa que nunca para de ser redesenhado. A gente pode reestruturar a tabela? Pode. Qual teoria, qual coisa vai surgir para a gente fazer isso? Tem que surgir novas observações. Então, o que a gente recomendou, o que recomendaram fazer? Deslocar esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui para baixo, certo? E o bloco que sobrou, a gente joga ele, esse bloco que sobrou, a gente joga ele para esquerda. E aí deixa ela mais compacta. Tudo bem?
Então, foi o que a evolução depois de Molizet não para, e na década de 40, o cientista americano configurou drasticamente o design da tabela, retirando os elementos pesados, né, os actinídeos e os lantanídeos, jogando eles para baixo, e permitindo a correta acomodação dos elementos transurânicos, ou seja, os que vêm depois do urânio ali na base da tabela. Então, como é que ficou a tabela depois que a gente fez isso? A tabela, nós temos a região S, nós temos a região S, e aí a região S temos deslocado para baixo o bloco F, lembrando que os dois no finalzinho ali, ó, os dois no finalzinho são D, beleza? Ficou posteriormente a região D encaixada junto da S e fechando a região que? A região P. Então a tabela periódica com seus subníveis de energia aí caracterizados. A região S, a região D, a P e a F. Por isso que tem 2 casinhas, 10 casinhas, 6 casinhas, 14 casinhas, beleza? Essa daqui vem para cá, ó. Ela encaixa aqui, beleza? Então, a tabela periódica, tecnicamente, desencaixa aqui, encaixa aqui, desencaixa aqui, encaixa aqui. Depois, retorna de volta, beleza? E aí, o que a gente tem que entender? Que os elementos químicos, eu posso colocar o dedinho em cima de qualquer cara aí e saber qual é a distribuição eletrônica dele e o número atômico. Por exemplo, né? Por exemplo, se eu pegar esse carinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui, ó. Ferro. Número atômico, 26. Será que é 26 mesmo? Vamos ver? Vamos ver se é 26 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O ferro. Em que região que ele dá? D. D quanto? D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então ele termina em D6. Qual camada? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Que são 7 períodos, 7 camadas. Como aqui é 4, esse aqui é 3D6. É onde acaba o ferro. Lembrando que também nós vamos ter aqui 18 famílias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos. E esses grupos estão organizados pela sua reatividade. Uma primeira que a gente pode falar é aqui, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São todos gases nobres. Eles são extremamente estáveis, não formam ligação com ninguém, então eles estão dentro do mesmo grupo da tabela periódica, que é o grupo que? 18. E assim todos os outros elementos. Destacado deles, a gente vai ter o hidrogênio, porque ele é a parte. Ele reage de forma diferente dos demais. E, né, só para a gente concluir aí, vem cá. Então, eu tenho a distribuição do ferro, 1s2, 2s2, 2p6, né, o ferro, 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Quantos aqui? 10 elétrons, mais 10 elétrons,
3d6 mais 6 elétrons, um total de 26. E bateu cravadinho com o carinha aqui, que é o 3d6. Então, com a tabela periódica em mãos, nós sabemos a distribuição eletrônica, a localização, o grupo, todas as principais características do elemento químico. Inclusive, também vai vir caracterizada dentro dela, se a gente pegar aqui, ó, vamos destacar o quadradinho do ferro. Vai estar assim, ó, ferro 26, 56. Então, o número atômico e a massa do átomo. Beleza? Então, a organização aí da tabela periódica para gente. Beleza? Então, fica aí para vocês a evolução desta nossa tabela para você aprender a usá-la. Beleza? Então, a partir de agora você já conhece a história e como a tabela periódica foi concretizada. Um abraço e pratique os exercícios aí.